Ora viva! Hoje vou fazer uma coisa um bocadinho diferente. Está aqui atrás de mim alguns gráficos que fiz no Excel, vou colocar aqui e acho piada esta forma meia artesanal de comunicar e passar aqui uma opinião. Aqui estão 4 gráficos que é para mostrar que a pobreza que estamos a falar hoje em dia em Portugal tem um fenómeno curioso, estrutural. E vou já começar pelo fim. Não devemos contar muito com a ajuda do Governo. Porque o Governo gera o Estado. O Estado somos nós. O que o Governo der vai acabar a sair do nosso próprio bolso. O que quer dizer que quanto mais nós esperarmos pelo Governo para resolver o problema da pobreza em Portugal, dos desfavorecidos, daqueles que passam pior, é o mesmo que pagarmos todos os outros, as classes médias, média alta e alta. Portanto, há um problema estrutural. O que o Governo está a fazer é apenas gerir o dinheiro de quem tem. Porque vamos acabar a pagar todos aquilo que chama a pobreza em Portugal. Portanto, quando nós vemos pobreza em Portugal, nas ruas, nos mendigos, ou nas pessoas a passarem fome, por vezes a roubarem, na delinquência, somos nós que vamos ter que pagar aquilo. Através de quem? Através das decisões do Governo. Ou seja, nós estamos a delegar o nosso dinheiro no Governo. Não, se não há outra maneira de o fazer, assim será. Mas pontualmente está bem que o Governo ajude com as ajudas, mas permanentemente estarmos a contar de que o Governo é através do orçamento ou de outras medidas que vai segurar a pobreza em Portugal, não vai. Eu, quando ouço muitas vezes as pessoas dizer o Governo deveria fazer mais, o Governo deveria fazer mais, o que estamos a dizer é o Governo deveria fazer mais com o nosso próprio dinheiro. Reparemos. A pobreza, há dias mostrei num gráfico que a pobreza, que é a linha vermelha, a pobreza em Portugal desde 2009 tem vindo a aumentar. É a linha vermelha porque é acima de 65 anos. Portanto, aqueles que já praticamente estão estabilizados numa reforma, com uma pensão, e já não têm hipótese de fazer muito mais. Porque a linha verde é da, digamos, quem trabalha, abaixo de 65 anos. Essa até tem vindo a baixar, tirando esta ponta final do ano 2019 e 2020 por causa de Covid e guerra. Portanto, a pobreza em quem já trabalhou, a pobreza acentua-se muito em quem já trabalhou, que vive das pensões e que, portanto, aí já não tem grande possibilidade de melhorar. Essa deve ser protegida. Mas não é a classe maior. A classe maior é a classe abaixo dos 65 anos, naturalmente, e ainda bem. Portanto, é evidente, é verdade, que a pobreza, apesar de o gráfico azul é o total de toda a população, tem vindo a descer. O que sobe é mais de 65 anos. Portanto, há que olhar para este fenómeno também, que é a pobreza tem vindo a descer, mas claro, está instalada na casa dos 16%, 20%, é alta. Mesmo estando a descer, olha, deveria ter descido mais depressa. É alta. Mas, mais uma vez refiro, que ela tem vindo a aumentar nas pessoas depois de reformadas e com pensão. Agora, a pobreza está instalada, porquê que não desce tão depressa? Porquê que não vai mais para baixo? Por falta de trabalho? O trabalho. A taxa de desemprego também tem vindo a descer. Ela situa-se na casa dos 6%, talvez venha até menos do que isso, já foi muito alta. Na época da Troika, aqui na zona da Troika, ela andou 16%, muito alto. Aí sim tivemos um fenómeno muito difícil, mas agora tem vindo a descer. Aquilo é que se diz, estamos naquela fase em que se diz pleno emprego. Ou seja, mais transferência de trabalho daqui para ali, de emprego daqui para ali, as pessoas conseguem emprego. Agora, podem estar a trabalhar com salários baixos. Ou seja, apesar de haver emprego, as pessoas estão pobres, porque a vida está mais cara. Então as pessoas precisam de ganhar mais. E agora este gráfico aqui representa a dívida pública. Se nós quisermos viver à custa do Estado e do dinheiro do Estado, como nós já somos pobres para ajudar a nós mesmos, o Estado vai ter que se endividar. Então, a dívida aumenta. E o que acontece é,
em Portugal, a dívida pública, aquela dívida que o Estado contrai para poder resolver o seu próprio Estado, essa dívida pública está acima do 100% da nossa produção. O que quer dizer que nós gastamos mais, em termos de público, de Estado, gastamos mais do que aquilo que nós produzimos. Portanto, nós não podemos ir mais pelo processo da dívida pública. Nós não podemos ir mais pelo processo de encarecer o Estado. Temos que gerir muito bem o dinheiro para a saúde, o dinheiro para o ensino, tudo muito certo. São sistemas estruturais elementares do nosso equilíbrio, mas não podemos viver como um todo à custa dos subsídios do Estado, do apoio do Estado. Zero. Não podemos ir por aí. E por isso a dívida pública tem que diminuir. Portanto, se nós continuamos pobres, apesar de haver trabalho, e não podemos enriquecer ou melhorar através do Estado, e aqui tenho este gráfico, então como é que a gente lá vai? Pela própria economia, as nossas próprias empresas, o nosso próprio trabalho. Nós deveríamos ganhar, em vez de ganhar 800, ganhar 1000 ou 1200, mas para que as empresas possam passar a poder pagar isso, tem de crescer. E é preciso crescer fomentando a economia. Ora, a economia, reparem, que reflete-se muito através do PIB, o tal Produto Interno Bruto, que é uma linha verde, cresceu um bocadinho aqui, mas esta é a taxa de crescimento, ou seja, a taxa de crescimento da dívida anda-nos, taxa de crescimento do PIB, perdão, anda aqui na casa dos 5%, 4%, 3%, é muito pouco. E a dívida, o crescimento da dívida, que é a linha vermelha, também cresce por essa ordem de grandeza. Eu tenho aqui, vê-se claramente que o crescimento da produção e o crescimento da dívida do Estado para proteger o Estado crescem ao mesmo ritmo. O que quer dizer que nós não saímos da cepa torta. A linha verde tem que disparar. A produção interna bruta tem que disparar para que possa pagar melhores salários e nós enriquecemos. Portanto, nós temos um problema estrutural de produção. Podemos ter muitas indústrias, podemos ter muitas pequenas empresas, médias empresas, altas. Nós temos que produzir mais. Produzir mais significa vender mais a melhores preços. E se isto ao nível global é complicado, a minha mensagem vai para cada empresa. Que nenhum empresário procura apenas sobreviver ano após ano. É preciso mesmo enriquecer. E não devemos ter vergonha de dizer assim, as empresas têm que enriquecer. As empresas têm que ter lucro para poder pagar melhor aos seus trabalhadores. É verdade que os colaboradores devem reivindicar melhor salário, mas ao mesmo tempo tem que haver um compromisso dos trabalhadores para com a empresa e para com o empresário. Os trabalhadores também não podem viver numa empresa dizendo, eu estou aqui, eu faço isto, ganho eu e pronto. Não, a empresa é de todos. Se por alguma razão o colaborador não está contente com os 800 euros, com os 1000 euros, ou até 1500, não está contente porque acha que vale mais, lute dentro da própria empresa por esse mais. Não fuja para outra. Pode fugir, naturalmente pode migrar. Mas o que eu quero dizer é lutar muito pelo compromisso dentro da própria empresa e perguntar ao chefe como é que estão os resultados e porque é que a empresa não cresce mais. Ou seja, tem que haver claramente uma luta das pessoas dentro da própria empresa pelo crescimento da própria empresa. É assim que nós fazemos com que, grão a grão, o país cresça.